Vamos aí para a nossa última parte de hidrostática, que é a ideia de flutuabilidade ou empuxo. Vamos chamar de empuxo. O que é o nosso empuxo? Só para a gente entender. Vamos imaginar que eu tenho aqui um recipiente. Esse recipiente ele tem água, ele tem água. E vou colocar aqui um corpo. Esse corpo, lógico que ele tem um peso e ele está em condição de equilíbrio. Se ele está em condição de equilíbrio, tem que ter uma força vertical e voltar para cima. Essa força que ocorre em líquidos eu vou chamar de empuxo. Como é uma força, é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, tem módulo direção e o que? E sentido. Então tem módulo, direção e o que? Sentido. Então vamos primeiro ver qual é o nosso módulo. O módulo ele vai ser o seguinte: se é a condição de equilíbrio, eu posso falar que um empuxo é igual ao peso. Então empuxo é igual a massa vezes gravidade. Certo. Só que aí, quando se fala de líquido, não é interessante falar de massa, não. Então eu tenho que empuxo é igual. Só para a gente lembrar que massa específica é igual a massa sobre o volume. Então a massa é a massa específica vezes o volume. Só que detalhe, esse volume é quem? O volume do corpo, nesse caso, é o volume deslocado. Então, quem é a massa? É a massa específica, o volume deslocado, vezes a gravidade. Isto é a ideia de empuxo. Então, empuxo é a massa específica, o volume deslocado, vezes a gravidade. Por que volume deslocado? Agora confirma isso. E qual é a direção dela? Nossa direção, a direção, a direção, ela sempre será vertical e o sentido contrário da força-peso. Então ela é para cima. Ela vai ser para cima. Para cima. Certo? Agora, qual é a nossa observação? Observação. O volume deslocado vai ser o volume dentro do líquido. O volume que vai estar dentro do líquido, não, até por sim. O volume que vai estar dentro do fluido. Então, o volume deslocado é o volume dentro do fluido. Certo? Isso pode acontecer da seguinte maneira. Vamos pôr aqui um recipiente com líquido e o objeto ele está completamente lá dentro. Então, neste caso, o que vai acontecer? Neste caso,
ele está completamente lá dentro e está descendo, se ele está descendo, ele está afirmando que o peso é maior que o empuxo, certo? Se acontecer o seguinte, o objeto está assim, parcialmente fora, o objeto está um pouco fora, isso aqui é essa situação, né? Nessa situação, o empuxo é maior. O empuxo vai ser maior que o peso. Então é aí que está aquela situação. Um cadáver. Um cadáver, a pessoa. Aconteceu um afogamento. Então a pessoa bebe ar, se afoga com água, o corpo vai para o fundo. Então o peso fica maior que o empuxo. O peso fica maior que o empuxo. Depois de um certo tempo, o volume, o corpo entra em decomposição, o volume deslocado aumenta. Se o volume deslocado aumenta, o empuxo aumenta. Se o empuxo aumenta, vai ficar maior que o peso, o corpo vem para a superfície. Beleza, galera? Tá aí nossa aula de hidrostática e empuxo.